Fala galera, aqui Rafael do Mala Viajante, estou com um grande amigo aqui. E aí, Rafa, tudo assim. beleza? A gente está passando por um momento bem complexo do nosso país, mas a gente trouxe o Luca aqui porque o cara tem muita experiência de viver onde hoje está sendo o epicentro, né, dessa loucura toda. Mas antes de ser o epicentro dessa loucura toda, ele viveu lá e ele mostrava muito como era a vida, o cotidiano lá. Ele é um produtor de conteúdo bem interessante e vocês podem seguir ele no canal dele. E eu gostaria de perguntar algumas coisas relacionadas a isso. O Luca, ele já morou na Europa, ele agora na Itália lá, e o pau morou, tá quebrando. Meu pai tá preso lá agora, não consegue sair. Caraca, Tá na verdade, Itália, seu pai tá lá, né, velho? Tá lá com 60 anos. Meu Deus, tá no grupo de risco Tá ainda, no grupo né? de risco. Ele não tá saindo de casa, praticamente. Bem pouco, o mínimo possível e se afastar de todo mundo, né? Se colocou em quarentena lá até que acabe isso daí. Meu Deus do A céu. Itália tá um caos. De fato o mundo tá um que eu caos. tava lá tava melhor, tava muito melhor. E tá um caos até aqui na internet. O caos tá tão grande que o YouTube tá até limitando vídeos no qual a gente fale o nome dessa pandemia. Então é um negócio muito crítico. Os caras estão colocando algoritmos para que as pessoas também não se alavanquem através desse tipo de contato. Mas o Luca que morou fora, e muitos brasileiros querem morar fora, e agora com essa situação toda as pessoas estão ficando ansiosas, tem gente entrando em depressão, pessoas com medo do futuro, essa história toda. Sim. Mas antes de tudo ele morou na Europa e eu queria saber como foi a vida e como é a vida de um brasileiro morando na Europa, como você se sentia lá, Legal. Como era a sua rotina no geral de um brasileiro que é um povo quente numa região, às vezes que o povo é mais frio, alguma coisa assim. Cara, a minha experiência na Europa começou muito cedo, né? Eu mudei pra lá com 15 anos. Então eu tive a parte da adolescência, fui pra lá 1 ano na Itália. E o primeiro ano foi bem legal, assim. O dia que eu cheguei, meu pai teve que fazer uma viagem e ele foi pra 3 meses de viagem, então eu não sabia. O dia que eu cheguei, ele me levou pra casa uns amigos dele italianos e falou assim: hoje eu tô indo embora, você vai ficar aqui. E vazou. Foi embora. Caraca. E ninguém falava português, todo mundo italiano. Eu falei, mano, como que eu vou me comunicar com essa galera? Eu falei, bom, vou falar do que eu sei e o que eles sabem também. Fui falar de futebol, entendeu? Comecei a falar de futebol, sabia o nome dos jogadores e comecei a me comunicar e aprender italiano. Fiquei 1 ano lá, Itália, cara, maravilhoso, o sul da Itália, o povo muito parecido com o brasileiro, assim, muito família, festa, barulho, os caras comem Fala bem, alto. fala alto, gritaria, sem muita, sabe, muito diferente do inglês, que cada um tem seu espaço. O italiano, ninguém tem espaço lá não, tudo é de todos, a galera conversa da janela, então assim, foi uma experiência muito legal. Sul da Itália, praia, isso tudo acontecia. Aí eu fui pra Inglaterra com 16 anos e daí começou a minha experiência de vida mais a fundo, assim, trabalho, escola. Foi muito fácil pra mim porque eu tinha um documento europeu, né? Então isso facilitou muito. Não tava ilegal lá. Não estava legal, mas também Porque seu pai tem cidadania tem italiana. cidadania italiana. E você agora também tem. Quando você se torna italiano, na verdade você é italiano de nascença, né? Então entendi. você não se tornou, você nasceu italiano. nasceu italiano. E isso muita gente não sabe e pensa que eu não sabia, por exemplo. Quando você pega uma outra cidadania, você é de nascença. Só que encontrei muito brasileiro ilegal lá, tem muito. Os caras estavam Trabalhando nas igrejas, Não faltava. O primeiro cara que arrumou um emprego pra mim era um brasileiro que tava ilegal e eu fui trabalhar no restaurante dele. Assim, foi muito legal. O legal pra mim foi ter começado a vida, né? Então eu arrumei o primeiro emprego que eu consegui, comecei lavando prato, era tudo muito divertido. A escola eu não pagava, acabei estudando, cheguei com menor de idade, então eu consegui terminar a high school ali, fui trabalhando até os 18 anos. Lá você morava com seu irmão ou não? Eu dividia um quarto com meu irmão, Saquei. né? Porque aluguel em Londres, onde a gente morava, muito alto. Para você conseguir alugar uma casa lá, você não vai pagar menos de 1.500 libras num lugar, dependendo da região que você mora em Londres, com um quarto. A gente dividia um quarto numa casa que outras pessoas moravam também, que isso é muito normal de acontecer, que era a forma para conseguir viver, ganhar um dinheirinho e sobrar um dinheirinho para você fazer alguma coisa. Então essa fase da minha vida foi muito boa. Só que foi uma fase da minha vida que eu estava muito distante de Deus, né? Então assim, a construção da minha vida nesse tempo foi loucura. Então eu recebia na sexta-feira, na terça eu não tinha dinheiro mais, esperando para sexta-feira. Torrava tudo. E você acha que a Inglaterra ou a Europa promove muito esse rolê do jovem? Mano, aproveita a sua vida
vida e... Totalmente. Porque não existe hoje, né? Acho que a gente vai chegar nesse assunto, mas não existe hoje a ideia de um dia você vai prestar conta para Deus. A sua vida é agora, você faz o que você quiser dela, existem muitas liberdades, você é livre para fazer o que você quiser e faça o que você quiser, né? A cultura já tá assim, é uma cultura de liberdade. Eu não conheci, sinceramente para você, trabalhando lá, ninguém do meu trabalho, onde eu trabalhava, não usava drogas, era muito comum, todo mundo usava drogas. Mas normalmente a droga é maconha, ou outras também? Outras também, dependendo do clima. Você quer ficar calmo, fuma maconha, você quer alguma outra coisa, é outra droga. Então assim, era muito comum, Entendi. todos usavam, e existia até uma fala lá que é triste, os caras falam assim, mano, se acabar a droga em Londres, a cidade para. Que isso, velho. Porque você entra numa de ter que cumprir trabalho, você tem que trabalhar, você tem que estar lá todo dia, você tem que dormir pouco e trabalhar. É quase muito. como acabar o Wi-Fi no Brasil. Exatamente. Né? Você perde os memes, que o brasileiro parece que... Exatamente. Não se fala. Então, assim, num mundo onde se dependia de Deus antes para viver, hoje a dependência é em outra coisa, entendeu? Caraca. Isso eu vi com os meus olhos. Eu vivi isso. Eu vivi esse lugar onde as pessoas precisam de algo além para conseguir viver. Ou elas têm que encher a cara, ou elas têm que usar. Ninguém que trabalhava comigo não usava. Não tinha um que você falasse assim, cara, esse cara aí vai ser um... De todos os trabalhos que eu passei, todos usavam drogas. Então, assim, talvez em alguns outros lugares as pessoas não usam, mas a experiência que eu tive nesse mundo foi assim. E foi um momento que eu estava muito longe de Deus. Uhum. E algo interessante do Luca é que ele, além de produzir um conteúdo, que ele fez todo esse conteúdo na Europa, entrando em festivais, tudo, ele é cristão, assim como eu sou cristão. Muitos de vocês talvez não sabem, eu sou pastor presbiteriano, a gente já falou algumas vezes no Instagram, mas é interessante que hoje ele promove um tipo de conteúdo cristão, e não só cristão, mas também de viagens e toda essa história, fazendo as pessoas se conscientizar. E na Europa, nós estudando um pouco de antropologia, a ciência da religião e como vão os movimentos, os cientistas religiosos dizem que a Europa vive a era pós-cristã, né? Sim. Como que, depois que você se firmou com Deus, que você se tornou um cristão mesmo lá e começou até a produzir esse conteúdo de alcance Sim. mesmo para as pessoas lá, como que era a vida de um cristão nesse ambiente que você estava vivendo, que era um ambiente totalmente pós-cristão? Cara, eu me converti nesse período, entendeu? Enquanto eu trabalhava ali, eu me converti nesse dia. Eu tive um encontro com Deus, um momento muito difícil da minha vida, que foi no dia 31 de dezembro de 2010. Uhum. E a partir daquele momento, minha perspectiva da vida já mudou. Então eu comecei a olhar para as pessoas falando assim, cara, as pessoas, não é possível que elas acreditam em uma mentira, né? Que elas estão caminhando, elas precisam conhecer a verdade, elas precisam conhecer a Cristo e a partir daquilo, até com as pessoas próximas, amigos que eu tinha, consegui levar essa mensagem. Até que um dos amigos meus que usava muita droga comigo na época, depois eu acabei comemorando o casamento dele. Que massa. Que na época a gente pôde conversar e ver, porque são pessoas realmente que vivem sem uma expectativa, sem uma confiança, entendeu? E agora as pessoas falam assim, bom, a Europa é um continente pós-cristão. Eu prefiro olhar para a Europa como um continente pré-cristão, entendeu? Hoje existe um grande número de pessoas que não creem, então se elas não creem, elas são alvo do amor de Deus. Precisam. É para elas realmente que Jesus veio morrer. Jesus veio aos doentes, Jesus veio aos perdidos. Então se existe um lugar hoje onde Deus pode se manifestar, é a Europa. Que entendeu? louco. Então é assim que eu comecei inverte a Exatamente. Né? Vai ser pensado de uma forma derrotada, tá tudo acabado. Não, é um campo, cara. É um campo. Da mesma forma que eu fui alcançado e minha vida mudou nessa situação, tem tantas outras pessoas que precisam. Sim. E desde então a gente foi para muitos lugares, cara. Polônia, Tchecoslováquia, uma região louca lá. Inglaterra, Escócia, Itália, Alemanha, um monte de lugares bem underground, onde as pessoas não têm esperança. Você vê gente, você entra com pessoas com o braço todo fatiado, depressivas, porque cortam os braços e, assim, uma realidade muitas vezes que Instagram não vai mostrar, porque ninguém mostra o pior na internet, todo mundo quer mostrar o melhor na internet. Verdade. Mas quando você entra no ambiente das pessoas, você percebe a profundidade de escuridão que elas estão. Você acha que o Estado Islâmico se aproveita dos jovens instáveis e mal emocionalmente para convencer
convencê-los a ir para radicalização na Síria? Sem dúvida. Ou outras coisas nesse Sem sentido? dúvida, são duas coisas principais. Eles mostram que o mundo está um caos, e realmente está um caos, e eles mostram que existe uma saída para esse caos. E eles te dão uma alternativa, algo para se viver, que é o que muitas vezes o jovem não tem mais. Desafio, né? É um desafio, um motivo para viver. O cara às vezes não tem motivo para viver. Então o cara fala assim, vem e morra por essa causa. E a nossa causa é transformar esse mundo para o mundo que eles imaginam. Okay. Então você assim, não tem colabora causa, muito. Né? E o jovem que está ali não tem por que viver, não tem uma eternidade, não tem um porquê agora também, encontra uma vida vazia, encontra talvez no Estado Islâmico um motivo para viver. E isso foi um dos grandes fatores que levou milhares de jovens para a Síria. E você tem uma relação com isso em relação ao seu blog, né? Sim. O seu blog foi hackeado. Foi Conta hackeado. um pouco dessa história, porque eu te conheço há muito tempo já, mas eu nunca ouvi essa história de você. Eu comecei escrevendo um blog, porque a notícia tem que ser espalhada. E de repente, de quase um ano escrevendo o blog, eu recebi um e-mail que o meu blog foi acessado por uma galera da Tunísia. Quando eu acessei meu blog para ver o que estava acontecendo, descobri que ele tinha sido hackeado por uma resistência islâmica da Tunísia. Então os caras colocaram a faixa deles lá, o logo deles, as ameaças, o porquê, chamaram de terrorismo cibernético, falaram que essa era uma ação que eles estavam fazendo como proteção do que eles estavam sofrendo também, e foi tirado do ar. Uma resistência islâmica da Tunísia levou o blog. Isso demonstra a vontade deles de alcançar jovens. Né? Eles estão atrás, cara. Eles estão vivendo pela causa que eles acreditam mesmo. Eu acho que é muito que falta, às vezes, para nós. De viver pelo aquilo que nós acreditamos. Entendeu? E levar para essas pessoas onde elas não acreditam em nada, não estão vivendo por nada. Às vezes a nossa causa é um bichinho de estimação, Exato. Né? E não é de fato uma causa, né? Não é um propósito de vida. Né? E quando se torna diferente, quando se torna a nossa causa, as pessoas veem a verdade na nossa vida. Então, para encerrar, agora para a gente fechar esse vídeo, eu queria perguntar se você acha que o nosso país vai viver algo parecido do que a Europa está vivendo e que os Estados Unidos já começou a viver também, essa coisa que os cientistas chamam de pós-cristão, mas eu curti você enxergar como pré-cristão. Você acha que a gente vai viver esse tempo de deserto e de isolamento? Cara, ou o nosso povo... Eu espero que não. Eu espero que Jesus volte, eu espero que chegue o tempo das profecias se cumpram, mas a Europa foi tomada pelo Evangelho. O Evangelho floresceu a partir de lá para o mundo todo e hoje ela está desse jeito. Então, assim, a gente não pode acreditar que não possa acontecer. Nós temos que viver para que não aconteça. Né? Então, assim, vai da disponibilidade de cada um, o coração de cada jovem hoje, cada cristão, de levar a sério essa mensagem que transformou nossa vida. E se nós levarmos a sério, isso não vai acontecer. Amém. Cara, obrigado. Valeu, Rafa. Gente, o Luca tem um conteúdo sensacional lá no canal dele. Direto ele posta vídeos sobre vários assuntos. E ele também, logo vai estar voltando a viajar quando essa história de pandemia acabar. Um abraço, valeu, Luca. Valeu, Tamo é nóis. junto. Valeu.